Passo a palavra, então, ao convidado que foi encaminhado pelo Evandro Araújo, nosso querido amigo Luiz Fernando, que vem para falar tecnicamente dos números, de maneira especial dos números, representando, né, a Receita Federal, ele que é auditor da Receita Federal, o Luiz Fernando. Bom dia a todos. Inicialmente quero cumprimentar o deputado Márcio Pacheco e o deputado Evandro Araújo, que proponentes desta audiência pública, e em nome deles cumprimentar toda a mesa e quem o protocolo já nominou, os presentes aqui, todas as entidades presentes, pelo que eu agradeço. Agradeço também o convite, né, de estar aqui. Eu estou representando Dom Francisco, que é o bispo diocesano de São José dos Pinhais, e eu participo na diocese de Ponta Grossa, da Caritas Diocesana. Então eu tenho assim uma atividade social muito grande, muito intensa, né? Além de que fui, né, auditor da Receita Federal, atualmente sou aposentado. E lá em Ponta Grossa, a Caritas participa do Fórum Regional em Defesa da Previdência Social Pública. Nós já fizemos audiência pública na Câmara Municipal, né? Já fizemos várias palestras, sobretudo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e estamos saindo agora também com audiências nos municípios circunvizinhos de Ponta Grossa. Nós não podemos, representando aqui o Dom Francisco, deixar de citar algumas palavras do Papa Francisco, que ele diz que a política é uma das formas mais excelentes, né, de se praticar a caridade, em função de que ela visa o bem comum. E essa é a nossa proposta aqui, não apresentar os números, trazer uma luz, quer dizer, visando sempre o bem comum e trazer uma reflexão, né, para essa plateia, para essa assembleia. Também não podia deixar de citar, né, a exortação apostólica Evangelho Gaudium, também do Papa Francisco, que a dignidade da pessoa humana é um bem comum e deveriam estruturar toda a política econômica. Então, o bem comum é que pauta esta ação, essa proposição da Igreja em defesa da Previdência Social Pública e do Fórum de Previdência, que nós fazemos parte lá em Ponta Grossa. Iniciando a palestra, né, nós não podemos examinar a Previdência Social isoladamente, conforme vem sendo feito pelo governo. A Previdência Social faz parte de um tripé, de uma rede de proteção social, de acordo com o artigo 194 da Constituição, que inclui, além da Previdência, a saúde e assistência social, chamada Seguridade Social. A Previdência Social tem que ser analisada dentro desse contexto do artigo 194, que é a Seguridade Social. E o Constituinte de 88, para financiar a Seguridade Social, no artigo 195, trouxe uma cesta de tributos para financiar a Seguridade Social. Além da folha de salários, a contribuição social sobre o faturamento, que é a COFINS, o PIS, a contribuição social sobre o lucro, né? Enfim, várias rubricas, né, dentro dessa cesta que iriam proporcionar o financiamento da Seguridade Social. Então não podemos analisar isoladamente Previdência Social, porque nós não estaríamos dentro do que a Constituição de 88 propõe no artigo 194 e no 195. Além disso, o artigo 165 da Constituição, ela diz que a Seguridade Social deve ter um orçamento próprio, apartado do orçamento fiscal. E isso, ao longo dos anos, desde 88, não vem sendo cumprido, né? Porque se olha a Previdência só num único aspecto, sobre ela mesma, e não nesse olhar mais amplo, né, da Seguridade Social. Aqui também, administrativamente, entendemos que a Seguridade Social, administrativamente, ela encontra-se desfigurada, né? Porque ela está envolvendo três
3 ministérios, né? O Ministério do Desenvolvimento Social, onde está o INSS e a Secretaria Nacional de Assistência Social, o Ministério da Fazenda, que foi extinto, o Ministério da Previdência, e foi criada a Secretaria de Previdência Social dentro do Ministério da Fazenda, e a Secretaria da Receita Federal responsável, né, pela arrecadação dessa cesta de tributos que nós falamos lá no início, o Ministério da Saúde, logicamente, pela saúde, né, pela política da saúde nacional. Nós entendemos que o ideal seria, né, para cumprir a Constituição, o Ministério da Seguridade Social, né, em função de que abrange 3 áreas e tem orçamento próprio, específico, apartado do orçamento fiscal. A arrecadação desses tributos federais que compõem essa cesta de tributos para financiar a Seguridade Social, ela representa 56% da arrecadação federal. Esse dado aqui é de 2015, não? Então, são 56%, 681 bilhões de reais as contribuições sociais em 2015 para financiar a Seguridade Social. Quando nós colocamos, aqui são todas as rubricas do artigo 195, as receitas que compõem a Seguridade Social, com a soma, o montante dessa Seguridade Social, nessa série de anos aqui, só para exemplificar. E a par disso, nós temos todas as despesas da Seguridade Social, de acordo com o artigo 194. Colocando a receita menos despesas, nós vamos ver que a Seguridade Social, né, aqui na linha de baixo, aqui, tá, ela é superavitária. Tá? Então, desde, né, que ela foi criada, ela sempre foi superavitária. Inclusive, no ano de 2015, que foi um ano atípico, nós tivemos 11 bilhões, aproximadamente, de superávit no sistema de Seguridade Social. Aqui é só um quadro comparativo, né, entre o superávit, o resultado primário e a Seguridade Social. Enquanto aqui no ano de 2014, 2015, que foram anos atípicos, em que houve déficit primário, né, mesmo assim a Seguridade Social, nesse conceito, né, que nós acabamos de apresentar, ela apresenta superávit. Então está aqui o superávit da Seguridade Social nesse período que vai de 2011 a 2015. Né? Então, e o objetivo do superávit primário, quando o governo fala em superávit primário, é o pagamento, garantir pagamento de juros ou, né, amortização da dívida. Se nós olharmos ali o ano de 2013, chama atenção, né, que o superávit primário foi 75 bilhões e o superávit da Seguridade Social foi 76. Quer dizer, então, todo o superávit primário foi feito com o recurso da Seguridade Social. Então, podemos entender assim, só para mostrar. Em função do tempo, a gente não vai ficar, assim, vai apressar um pouquinho a exposição. Tá? Como é que aquele superávit passa do orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal? Através desse mecanismo chamado DRU, né, que parte do Congresso, né, vota, né, que se chama Desvinculação das Receitas da União, presente, né, da nossa legislação desde 1994. Tá? Então, nós entendemos que é um Robin Hood às avessas, né, em função de que tira do social para ir para o orçamento fiscal. Né, esse é o nosso entendimento. Quer dizer, sai recurso que era destinado à área social, desvinculando, né, através de uma emenda constitucional que se desvincula. Né, e aqui nós temos uma série, desde 2006 até 2015, ali, que dá aproximadamente 582 bilhões
de reais de superávit só nessas séries. Se nós incluirmos ali mais 2005 e 2016, seriam 780 bilhões de reais, né, retirado da Seguridade Social para o orçamento fiscal. Isso é feito aqui, né, com base nessa emenda constitucional que foi votada no final de 2016, e uma incoerência, né, até 2015, a DRU era 20%. Em 2016, através dessa emenda constitucional, ela passou de 20% para 30%. Então, não entendemos, né, como é que falta recurso. Na área da Seguridade Social, o seu próprio, né, governo faz uma majoração de alíquota através dessa emenda constitucional, né, desvinculando mais 10% do que já desvinculava até 2015. Aqui só quero mostrar um dado, né, isso aqui é dado constante lá da Câmara dos Deputados. Nós temos 30 deputados federais, dos quais votaram, 28 deputados votaram, 24 votaram a favor, 3 votou contra e 1 presidiu a sessão, não votou. Então, esse é o quadro, não é, dos nossos representantes, quando a gente diz que essa desvinculação é feita com parte do Congresso, porque tem uma autorização da Câmara e do Senado, né, para aprovar essa emenda constitucional. O gasto com a Previdência Social não é a maior despesa da União, né? Não é a maior despesa do orçamento da União. A maior despesa do orçamento da União está aqui, ó, amortização e juros da dívida pública. No ano de 2015, com juros e amortização, foram gastos 962 bilhões de reais, o equivalente a 2 bilhões e 630 milhões por dia no pagamento de juros. Então, o maior gasto do orçamento do governo federal não é com a Previdência Social. Se nós colocarmos só os juros, né, que ali está com juros e amortização, nós teríamos 501 bilhões. Só de juro, né, aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões ao dia. Só para trazer um número para vocês, o orçamento da cidade de Ponta Grossa, da onde eu venho, né, é em torno de 730, 740 milhões de reais. O que se paga de juro por dia equivale a praticamente 2 orçamentos anuais de uma cidade do porte de Ponta Grossa. 2 orçamentos. Né? Então, nós temos também como instrumento de luta, né, a conscientização de que se precisa fazer uma auditoria nessa dívida. E essa auditoria está prevista desde a Constituição de 88, no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 26. Há um descumprimento desse preceito constitucional que promoveu, né, uma ação, a OAB Nacional, a OAB de Brasília, né, colocou no STF aquilo que se chama DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, tem uma ação que está lá no STF, mas não se pauta e não se faz a auditoria. Então, nós temos 27 anos de descumprimento desse preceito constitucional que exigia uma auditoria nessa dívida para saber se essa carga de amortização e juros, ela realmente seria isso que nós, enquanto sociedade, deveríamos arcar com ela, porque é o maior gasto do orçamento da União. Então, está aqui um gráfico de 2015, onde nós temos aqui, ó, de juros e amortização de dívida, 42% do orçamento da União é para juros e amortização da dívida. E do outro lado, então, tudo que está em amarelo são aqueles que eles chamam de gastos nominais. E o que não está em amarelo seriam os gastos primários. Né? Você tem como que gasto primário seria ruim, né? E não se fala no gasto nominal. Mas aqui, se nós formos fazer uma comparação,
Os juros seria 12 vezes o que foi destinado à educação, 11 vezes o que foi gasto com a saúde. No entanto, a Previdência Social atende 33 milhões e meio de segurados. Se nós contarmos isso diretamente, se nós contarmos que em cada lar temos mais 2 ou 3 pessoas que às vezes dependem desse beneficiário, nós podemos falar indiretamente em mais 65 ou 66 milhões de pessoas. A Previdência Social, então nós estamos falando direto e indiretamente de aproximadamente 100 milhões de pessoas. É isso que essa proposta está tentando mexer, né, com 100 milhões de pessoas. Se nós formos olhar aqui o gráfico de 2016, o mesmo gráfico, nós vamos ver que a dívida, né, passou ali que era 42 no anterior, né, ali 42, para quase 44%. A Previdência Social, que foi para frente, é para trás, espera aí, só um minutinho. A Previdência Social, que era 22, permaneceu 22. Então está mais ou menos estabilizado. Agora, se nós formos ver a projeção no orçamento de 2017, o orçamento de 2017, olha aqui, está reservado para juro 50%, enquanto que a Previdência Social baixou de 22 para 19. Né? Só lembrando que a parte amarela atende, né, a concentração de renda, poucos rentistas, e a Previdência Social, conforme está ali, né, atende, como eu falei, direto e indiretamente, aproximadamente 100 milhões de pessoas. A reforma da Previdência sendo proposta, que o gasto, o déficit em relação ao PIB em 2015 foi em torno de 10,3%. O gasto primário aqui em torno de 1,8%, 1,9%. Está se fazendo a reforma em função apenas disso aqui, não levando em conta todo o resto que está aqui, ó, pagamento de juros, que contribuiu para a formação daquele percentual de 10,3% do PIB. Outro ponto importante, então, eu queria só relacionar essa primeira parte aí, de que a Previdência Social não é o maior gasto do orçamento. O maior gasto seria amortização e juros pagos pelo governo federal. Agora, outra importância aqui, eu chamo a atenção dos deputados aqui presentes, a importância da Seguridade Social para os municípios brasileiros, sobretudo os municípios do estado do Paraná. É o maior programa de redistribuição de renda e que influencia diretamente a economia dos municípios. Nós vamos ver isso aqui. Né? Aqui nós temos aqui que em 61% dos municípios paranaenses, o valor dos benefícios pagos pelo INSS superam o FPM. No Paraná nós temos um pouquinho mais que a média nacional, e 72% o impacto dos benefícios superam o FPM. Olha a importância, então, da Previdência Social, da Seguridade Social para os municípios. Então, é o maior programa da redistribuição de renda do país e um patrimônio do trabalhador brasileiro, do cidadão brasileiro. Né? Aqui, só para nós exemplificarmos, né, a gente não se enxerga essa redistribuição de renda porque é pago beneficiário a beneficiário, né, são 33 milhões de pessoas. Enquanto que o repasse que a União faz, ele vai direto para o erário do município, para o cofre do município. Então, é isso que normalmente, né, o gestor do município, os vereadores enxergam lá no município aquilo que vem de repasse e não enxergam esse pagamento de benefícios no seu município. Então, aqui nós pegamos 3 cidades do Paraná, as 3 maiores, não pusemos Curitiba aqui, mas Maringá, Londrina e Ponta Grossa. Aqui são as rubricas do repasse do Tesouro Nacional, então eu não estou pegando só o FPM. Todas as rubricas que o Tesouro Nacional repassa para o município, aquilo que vai diretamente para o orçamento do município. E na linha de baixo, né, o que
a Previdência Social colocou em cada um desses municípios. Vamos pegar Ponta Grossa aqui de onde eu vim, ó. 738 milhões de reais só de Previdência Social. Se nós incluirmos ali a saúde, que também faz parte da Seguridade Social, esse valor vai ser bem maior. Então, nós podemos dizer assim que o município tem 2 orçamentos. Um orçamento fiscal, que é aquele que é votado na Câmara e que o prefeito administra, e um orçamento invisível social, que é o que a Seguridade Social coloca no município. Então, a reforma, o projeto de reforma da Previdência Social através da PEC 287 vai precarizar esses recursos. Então, nós teremos, segundo estudos de especialistas que se reuniram em Brasília durante 5 meses, 5 dezenas de especialistas multidisciplinares, eles entendem que hoje a pobreza na terceira idade até 65 anos ela é residual, não passa de 8,5%. Se a proposta for aprovada, essa pobreza vai sair de 8,5% para 65%. Então, se imagina um impacto no município, há mais gente para o município atender. Isso aqui, né, não está sendo enxergado assim pelos gestores, né? Então, é importante eu trazer esses números na Assembleia, né, porque nós fizemos o levantamento dentro do fórum, lá em Ponta Grossa, dos 72 municípios que abrange a região dos Campos Gerais. Eu tenho essa planilha aqui, depois, se quiserem conhecer, né? Então, a importância, isso se repete praticamente em todos os municípios do estado do Paraná. Então, a importância de se defender a Previdência Social, em função desse segundo orçamento, que é o orçamento social, que entra no município, que diminui as necessidades de atendimento pelo município dos cidadãos, porque ele tem uma fonte de renda. Tá? Então, aqui só é um resumo, né? E para não deixar de citar, né, João 23, ou São João 23, né, já nessa encíclica Mater et Magistra, realçava em 1961 a importância desses seguros sociais e de previdência social para contribuir nessa distribuição de renda, de rendimento total. Para o quê? Para diminuir os desequilíbrios, as desigualdades sociais. Então, na medida em que nós estamos mexendo na Seguridade Social, nós estamos aumentando o desequilíbrio social. Porque o município certamente não vai ter, né, esses valores disponíveis. Seja o caso de Londrina mais gritante, é 1.283 milhões pago ali em dia, na boca do caixa. Né? Eu não sei se esses municípios podem dispensar esses valores. Né? Então, acho que não se pode dispensar essa contribuição e mostrar a importância social que tem esse sistema, essa rede de proteção que foi criada no artigo 194 da Constituição Cidadã de 1988. Inconsistência e incoerências eu vou deixar para o outro palestrante que vai abordar o assunto, né? Mas eu só queria, para finalizar aqui, trazer mais tudo que eu falei está aqui fundamentado nesses documentos, né, análise de seguridade social pela Anfip, a Previdência Social, uma contribuição ao debate, que é da Comissão Mista de Parlamentares em Defesa da Previdência Social, essa nota, esse documento aqui que foi feito em parceria com a Anfip e o DIESE, essa nota técnica do DIESE, né? E aqui finalizando e já me despedindo, né? Essa palavra do Papa Francisco: onde não há honra para os idosos, não há futuro para os jovens. Eu estou lembrando aqui de uma medalha que foi entregue ontem lá naquele estádio de Chapecó ao Atlético Nacional, né? E dizia assim, naquela medalha, assim, campeões de responsabilidade e solidariedade. Eu espero que com essa contribuição, nós como cidadãos também possamos ser campeões de responsabilidade e solidariedade social, defendendo a Previdência Social pública nos termos da Constituição de 1988. Muito obrigado.
Gente, eu acho importante também esclarecer. Vocês vejam que a gente não está inventando números. São números que estão, assim, desenhados, né, na cara do povo. Só não vê quem não quer. Que esse estrangulamento que está se pretendendo em relação ao povo tem um endereço para ser destinado. E que, infelizmente, não é o povo brasileiro. É o sistema financeiro internacional, é o sistema de juros, é o sistema de amortização de bancos que beneficia só quem? Banqueiros, bancos, sistema internacional de... Então, assim, são esses absurdos, essas incoerências que a gente tem que combater com a verdade, que nem o Evandro está falando, com a verdade. Isso aqui é verdade. Tanto é que os números, né, Anibele, os números que foram apresentados aqui batem estreitamente com o que foi apresentado pelo Sandro Dias, que na audiência promovida pelo Anibele, também, que é o representante do Diese. Então, assim, nós não estamos aqui para inventar coisas para nos convencer daquilo que nós acreditamos, que nós defendemos, que é o mais simples, que é o mais carente, que são as pessoas que mais precisam. Não, é porque, de fato, essa reforma ela não tem como prosperar.